Bem-vindos a mais uma aula de inglês com frase e hoje teremos mais uma aula de inglês com frases para conversação. Sem mais demoras, vamos iniciar. Eu visitarei você. Em inglês é I will visit you. I will visit you. I will visit you. Como se diz eu visitarei você? Muito bem. I will visit you. Perceba como o inglês é bem mais simples que a língua portuguesa. Essa palavra will, ele é um auxiliar que quando utilizado indica que a minha frase ela está no futuro. Se eu tiro o will e falo apenas I visit you, eu estou dizendo eu visito você. Porém, se eu coloco o will antes do verbo visit, estou dando indicação de futuro. Eu visitarei você. Isso serve para todos os pronomes. I will visit you. Eu visitarei você. He will visit you. Ele visitará você. We will visit you. Nós visitaremos você. É a mesma estrutura. A única coisa que vai mudar é o pronome. Portanto, o inglês é muito simplificado nessa questão. E é bem descomplicado. A frase próxima semana em inglês é next week. Next week. Next week. Como se diz próxima semana? Next week. Como você diria a seguinte frase? Eu visitarei você próxima semana. Lembre do Will. Lembre do Will Smith do futuro. Muito bem. I will visit you next week. Mais uma vez. I will visit you next week. Eu te ligarei, em inglês é I will call you. I will call you. I will call you. Eu te ligarei aí é a mesma coisa de dizer eu ligarei para você. Ou ao pé da letra no inglês, eu ligarei você. Então, como se diz eu ligarei para você ou eu te ligarei? I will call you. Amanhã em inglês é tomorrow. Tomorrow. Mais uma vez, tomorrow. Como se diz amanhã? Tomorrow. Como você diria a seguinte frase? Eu te ligarei amanhã. Pensa na estrutura. Eu ligarei você amanhã. Se você acertou, ótimo. Se não acertou, não tem problemas. Estamos aprendendo. I will call you tomorrow. Mais uma vez. I will call you tomorrow. Eu viajarei. Em inglês é I will travel. I will travel. I will travel. Veja o que eu acabei de explicar com visit. Se eu tiro o auxiliar will e digo apenas I travel, quer dizer eu viajo. Quando eu coloco will antes do verbo, transforma-se no quê? No futuro. I will travel. Eu viajarei. Muito simples o inglês. Como se diz eu viajarei? I will travel. Próximo mês é next month. Next month. Next month. Como se diz próximo mês ou
mês que vem. Next month. Como você diria a seguinte frase? Eu viajarei próximo mês. Não esqueça de colocar o will. Muito bem. I will travel next month. A frase eu estarei ocupado em inglês é I will be busy. I will be busy. I will be busy. Como se diz eu estarei ocupado? I will be busy. Amanhã de manhã em inglês é tomorrow morning. Tomorrow morning. Tomorrow morning. Como se diz amanhã de manhã ou amanhã pela manhã? Tomorrow morning. Como você diria a seguinte frase? Eu estarei ocupado amanhã de manhã. Muito bem. I will be busy tomorrow morning. Mais uma vez. I will be busy tomorrow morning. Hoje eu não posso em inglês é Today I can't. Today I can't. Today I can't. Como se diz? Hoje eu não posso. Today I can't. Porque eu tenho uma reunião em inglês é Because I have a meeting. Because I have a meeting. Because I have a meeting. Perceba que a palavra meeting, o G, ele não é pronunciado, tá certo? Você não vai falar meeting ou meeting. Você pode dizer meeting ou meeting. Because I have a meeting. Como se diz porque eu tenho uma reunião? Because I have a meeting. Como você diria a seguinte frase? Hoje eu não posso porque tenho uma reunião. Today I can't because I have a meeting. Mais uma vez. Today I can't because I have a meeting. Perceba que no português eu coloquei hoje eu não posso porque tenho uma reunião. No inglês é interessante que você sempre coloque o pronome, ok? Por questões de conjugação, às vezes nós não conseguimos identificar no inglês a qual pronome está se referindo, a quem está se referindo. Então, interessante que você sempre coloque o pronome. Se você está falando tenho, você deve dizer I have. Não tenho, I don't have. E não simplesmente have ou don't have, porque dependendo do contexto, quem estiver te ouvindo não vai conseguir entender sobre quem você está falando, ok? Então, today I can't because I have a meeting. E não apenas because have a meeting. Ele é ou ele está em inglês é he is. He is. He is. Atenção para a pronúncia do is. Embora esteja escrito um i e um s, você não vai pronunciar is. He is. Não. Vai ser he is. Ele é ou ele está. Então, como se diz? Ele é, ele está.
Muito bem, he is. Professor, mas quando é que eu vou saber que he is significa ele é ou ele está? O próprio contexto, a situação em que você está inserido, vai dar essa resposta a você, ok? Você vai entender pela situação. No trabalho, em inglês é at work. At work. At work. Como se diz no trabalho? At work. Como você diria a seguinte frase? Ele está no trabalho. He is at work. Perceba que nessa frase, he is at work, ficaria estranho se eu traduzisse ele é no trabalho. Então, a melhor tradução seria ele está no trabalho. Ok? Mais uma vez, he is at work. Excelente! Chegamos ao fim de mais uma aula, espero que você tenha aprendido bastante. Curta, compartilhe, comenta aí se você gostou da aula, o que você aprendeu de novo. Reveja o vídeo e dessa vez anota o que você aprendeu para reforçar a aprendizagem, ok? É isso aí, vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau!